Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 3, começando no primeiro, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, abençoe agora o nosso estudo, que o Senhor possa nos ensinar, use-me, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã. E hoje nós vamos começar uma nova série, que é a série do livro de Atos. Nós vamos começar a ver o livro de Atos, e nós vamos ver, não vou dizer um capítulo a cada semana, mas algo interessante a cada semana, de cada capítulo. E é importante, porque Atos é um livro importante na Bíblia, é um livro do Novo Testamento que, se você não tiver uma compreensão profunda e correta dele, você pode entrar em várias confusões, você pode entrar em várias águas quentes, digamos assim, em termos de doutrina. Então é um livro importante, mas é um livro diferente dos demais livros da Bíblia, especialmente dos demais livros do Novo Testamento. Por quê? Porque é um livro que cobre uma época de transição da igreja. A época em que a igreja estava se formando, as igrejas estavam se formando, estava havendo uma transição entre o Deus trabalhando com o povo de Israel, que era uma dispensação, e trabalhando com o povo crente, as igrejas, composta por gentios e judeus juntamente. Então, era uma transição que estava acontecendo, e eram igrejas formadas. As igrejas haviam sido plantadas, formadas, estavam funcionando, mas eram todas igrejas infantes, eram todas igrejas muito novas, muito jovens. E diferente de hoje, por exemplo, hoje esta igreja está aqui há 12 anos, mas esta igreja foi iniciada, plantada em 2005 por mim, mas eu já vim de uma outra igreja, que é uma igreja que está estabelecida há muito tempo, e frequentei seminário e fui treinado por outras pessoas bem mais experientes, tive bastante experiências e fui ensinado e fui treinado, e estas pessoas, por sua vez, vieram de outras igrejas e assim por diante. Então, existem gerações e gerações e gerações, séculos e séculos e séculos de experiência, de doutrina, de ensino, de igrejas e outras pessoas, de instituições, e existem livros. Naquela época não. Naquela época, era a primeira geração das igrejas. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja, ela foi a segunda igreja. A primeira igreja foi a igreja que Jesus iniciou no Mar da Galileia. Era uma igreja itinerante, quando ele chamou os seus membros, e não era uma igreja que tinha uma sede. Inclusive a igreja de Jerusalém não tinha uma sede, a igreja de Jerusalém não tinha uma placa na frente, a igreja de Jerusalém não tinha um coral, a igreja de Jerusalém não tinha escola dominical, a igreja de Jerusalém era bem diferente do que nós entendemos hoje, e por muito tempo foi assim. É relativamente recente na história das igrejas que você vê que igrejas tiveram lugar fixo. Por muito tempo, o que houve foi que eles eram nômades, eles eram perseguidos, tanto na igreja primitiva, quanto também na igreja já nos primeiros séculos. A igreja verdadeira de Cristo, ela sempre foi perseguida pelos judeus, foi perseguida pelos romanos, foi perseguida pela igreja católica, foi perseguida pelos protestantes, todo mundo perseguia os crentes. Então, muitas vezes os crentes não se tinham luxo, como nós temos hoje, de ter uma sede, um lugar fixo, uma placa na frente. E então era uma igreja, por quê? Porque era uma igreja que estava em transição. Mas foi Jesus Cristo que começou a primeira igreja. A segunda igreja foi os apóstolos, que começaram em Jerusalém, né? Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus falou para ficar em Jerusalém até receberem poder, né? E receberam esse poder e começaram a primeira igreja, ou a segunda igreja, digamos assim. Mas a verdade é que o livro de Atos é um livro de transição. É muito perigoso, então, você começar a fazer doutrina e ser dogmático durante uma época e tratando de um livro que foi escrito tratando de uma época de transição. Muita gente perde esse ponto de vista, digamos assim. Não só isso, mas o livro de Atos ele cobre um espaço de 68 anos.
cobre desde quando Cristo voltou para o céu. Isso foi mais ou menos no ano 30 ou 33, dependendo qual calendário você usa, mas vamos, por motivos de consistência, usar o ano 30. Digamos que ele foi crucificado no ano 30. Então começa Atos capítulo 1 no ano 30, e isso vai até quando João foi preso. Isso foi mais ou menos lá no ano 98, dando aí um espaço de 68 anos. E é bom entender isso, porque a gente lê Atos, a gente não demora 68 anos para ler Atos. Tem irmãzinho que demora 68 anos para ler a Bíblia capa a capa, né? Mas a verdade é que a gente lê o livro de Atos em algumas horas, digamos assim, e a gente pensa, a gente perde a concepção, a gente perde o conceito, de que aqueles 68 anos demoraram 68 anos. Então, quando nós vemos coisas ali, você tem que dividir, diluir tudo aquilo num espaço de 68 anos. Tá? E não simplesmente algo que aconteceu em alguns poucos dias, semanas ou meses. Não, foram muito tempo. Então, vamos ver alguns fatos interessantes hoje, só para usar uma espécie de uma introdução para o livro de Atos. Tá? Como introdução para o livro de Atos. E olhe comigo então para Lucas. Pastor, mas a gente está estudando o livro de Atos. Mas vamos para Lucas. Vamos começar estudando Atos no livro de Lucas. Lucas capítulo 1 e versículo 1. Nós lemos Atos capítulo 1 e versículo 1. Nós vamos ler agora Lucas capítulo 1 e versículo 1. Diz assim diz assim Lucas, o doutor Lucas. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Veja só, aqui nós lemos no versículo 3, ele falando, ó excelente Teófilo. Teófilo está escrevendo para alguém chamado Teófilo. Lá em Atos 1, versículo 3, nós lemos que começa como: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então veja bem, tanto o livro de Atos quanto o livro de Lucas estão sendo escritos para alguém chamado Teófilo. Então nós podemos deduzir, não só o nome, mas você pode ver que a introdução sobre o primeiro tratado, né? Atos 1 fala aqui, fiz o primeiro tratado. Que primeiro tratado? Tratado quer dizer a primeira obra, a primeira escrita. Então, o primeiro tratado está falando, lá em Atos capítulo 1, versículo 1, quando fala o primeiro tratado é Lucas, é o Evangelho de Lucas. Então, Lucas escreveu primeiro o livro de Lucas, né? Organizou tudo certinho, aí subsequentemente, mais tarde, ele escreveu sobre Atos. Então, nós temos aí o fato de que foi Lucas que foi o autor tanto do Evangelho de Lucas, quanto o autor do livro de Atos. Lucas propriamente fez isso porque Lucas era um amigo e companheiro do apóstolo Paulo. Lucas acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Olha comigo em Atos 16, rapidinho. Lá a gente vê quando Paulo estava estava em Troas, a cidade de Troas, na sua segunda viagem missionária, foi lá que Lucas se juntou a Paulo. Atos 16, versículo 10, fala assim: e logo depois desta visão, procuramos, note bem a conjugação do verbo procurar, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos, mais uma vez, olha a conjugação, nos chamava para lhes anunciarmos, mais uma vez, note bem o verbo, o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, etc. e tal. Tudo isso para dizer o quê? Note que aqui no capítulo 16 de Atos, versículo 10 e 11, é a primeiríssima vez que Lucas passa a conjugar o verbo tratando dele junto com Paulo, se incluindo. Até então, os verbos seriam Paulo passou, Paulo anunciou, Paulo foi chamado, Paulo foi. Era sempre falando sobre Paulo e o grupo de Paulo, ou Pedro, enfim, seja lá quem for. Agora, no versículo 16, do capítulo 16, versículo 10, aí muda. Agora ele está no meio. Ele começa a conjugar o verbo como ele estando lá. Então ele fala, fomos chamados. Fomos anunciarmos, procurarmos,
nos chamava. Por quê? Porque lá ele se juntou e tornou parceiro e acompanhante de Paulo nas suas viagens missionárias. Então, isso é muito interessante notar isso. Interessante notar que Lucas era médico. Lá em Colossenses 4,14, Paulo escreve: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então, Lucas era um médico, ele era um doutor, ele ajudava as pessoas, ele tinha treinamento na área de medicina, mas ele deixou essa área de medicina e se tornou um obreiro, né, e viajante e missionário junto com Paulo. E Lucas também era um amigo de verdade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo escreve assim: só Lucas está comigo. Só Lucas. Todos desertaram Paulo quando estava preso. Em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo já estava preso, estava escrevendo para Timóteo, e ele falou: olha, todo mundo me desertou, todo mundo me abandonou, mas Lucas está comigo. Lucas permanece ao meu lado, está comigo aqui. Então, ele era médico, era um bom amigo de Paulo, companheiro até o fim de Paulo, e foi ele que escreveu o livro de Atos. Importante a gente lembrar isso. Ainda falando sobre o livro de Atos, em versículo 1 do capítulo 1, fala assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. O livro de Atos, ele é uma continuação, como eu falei, do livro de Lucas, né? Lucas 1:1 fala: tendo muitos empreendidos. Quem são esses muitos? Bom, Mateus, João e Marcos se empreenderam em colocar, em narrar o que foi que houve, os demais evangelhos. E existem outros evangelhos que não são inspirados, não estão na Bíblia, mas tem vários evangelhos. Tem o evangelho de Pedro, o evangelho de Eusébio, evangelho não sei quem, vários evangelhos. Ignore-os. Por quê? Porque eles não foram aceitos pela igreja primitiva como sendo inspirados, não foram canonizados, ou seja, não estão inclusos no texto recebido. Então tem muita gente que acha que pode aprender alguma coisa a mais lendo esses outros evangelhos, o evangelho de Pedro, por exemplo. O problema é, quem foi que disse que foi Pedro que escreveu aquele evangelho? Paulo avisa em várias das suas epístolas que existem pessoas que estão escrevendo cartas e relatórios como se fosse inspirado, como se fosse de Deus, como se fosse alguém, e não são. Tanto que Paulo, ele acusa em suas epístolas, ele fala assim: olha, como eu escrevo, ele mesmo assinava, ele ditava a grande parte das suas cartas, Paulo ditava essas cartas, mas ele sempre assinava para comprovar: olha, isso aqui fui eu que escrevi, fui eu que estou assinando com a minha mão, com o meu punho. Porque ele fala: muitos virão escrevendo um monte de bobagem e vão dizer que foi eu que disse, eu que escrevi, e não foi. Então, o que eu escrevi, eu assino embaixo, e você sabe a minha mão. Ele tinha um problema no olho, então ele assinava, ele escrevia meio que grande, meio que garranchoso assim, mas era uma continuação desses outros muitos que empreenderam. Lucas também fez a narração dele. A gente sabe isso, porque ele começa assim, né? Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Aí depois em Atos fala: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer. Então, que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então existe uma continuidade. Você pode acabar de ler Lucas e começar a ler Atos. Existe uma sequência, uma continuidade, e é muito útil. Quando você lê um ou lê o outro, né? Então você leu Lucas, siga e lê Atos. Vai ler Atos, leia Lucas primeiro, porque você vai ter uma sequência, uma continuidade. Tá? E fica bem claro isso. No Evangelho de Lucas, é interessante, porque o Evangelho de Lucas, ele aborda o poder do Espírito Santo. Uma das características do Evangelho de Lucas é que ele exalta o ministério do Espírito Santo. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 15 a 17, fala quando João Batista foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Primeiro Lucas 1,41 fala que Isabel, a mãe de João Batista, foi também enchida do Espírito Santo. Fala também no versículo 67 do capítulo 1, fala que Zacarias, o pai de João, foi enchido pelo Espírito Santo. O capítulo 2, 25 diante, fala sobre o Espírito Santo que veio sobre Simeão, que reconheceu o menino Jesus. Lucas capítulo 3 fala sobre o Espírito Santo que veio e batizou Cristo em forma de pomba. Isso a gente vê no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4 fala que Jesus voltou a Galileia no poder do Espírito Santo. Então, Lucas é um dos evangelhos, um dos evangelhos, claro, mas é um evangelho que trata e exalta mais do que os outros o ministério do Espírito Santo. Isso é de interesse porque
Atos tem uma ligação também com isso. Por exemplo, apenas Lucas cita Isaías 61, versículo 1, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 16, quando Jesus estava lendo na sinagoga. É só Lucas que relata isso, que fala sobre o Espírito de Deus estando sobre ele. Lucas 11, versículo 13: quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito àqueles que lhe pedirem. Então aqui Lucas trata também, nos ensina de como conseguir ter o poder do Espírito Santo. Então, o livro de Lucas, ele é o evangelho que mais aborda, que mais trata, que mais discute essa questão do Espírito Santo, o seu poder e o seu ministério. Então, Lucas, a gente pode dizer que ele prepara o leitor, ele prepara quem está lendo Lucas, ele prepara o leitor, ensinando e mostrando quem é o Espírito Santo, o ministério dele, como consegui-lo, assim por diante. Já em Atos, ele está mostrando ao leitor as obras do Espírito Santo, o que foi que o Espírito Santo fez. É em Atos que a gente vê que o Espírito Santo, ele foi dado, o poder do Espírito Santo foi dado às igrejas, lá em Atos capítulo 2. Então você veja a continuidade e como o Espírito Santo é o tema principal. Tudo em Atos você vai ver que está sempre tratando, abordando a questão do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo foi dado para a igreja. O Espírito Santo já existia desde a eternidade. O Espírito Santo foi atuante no Velho Testamento, na velha dispensação. Isso é óbvio, patente. Mas nessa dispensação, na época da igreja, que o Espírito Santo tomou um papel muito mais importante, muito mais central na dispensação de Deus. Então, o Evangelho de Lucas e Atos foram escritos por Lucas. Lucas trata do Espírito Santo, apresentando, e Atos trata do Espírito Santo trabalhando, digamos assim, através das igrejas. O Evangelho de Lucas também tem 3 coisas em comum com o livro de Atos. Eles têm o mesmo escritor, que foi Lucas, tem o mesmo assunto, que foi Cristo. Então nós temos Cristo apresentado lá em Lucas, e temos as obras de Cristo no livro de Atos, que é chamado Atos dos Apóstolos, né? Mas na realidade não é bem Atos dos Apóstolos, é Atos de Jesus Cristo através dos apóstolos, se a gente pudesse dizer assim. É como o livro de João, o livro de Apocalipse, fala Apocalipse, fala revelação que foi dada a João por Cristo através do Espírito Santo. Não é que João revelou nada, quem revelou foi Cristo, mas enfim. Notamos aqui que o leitor também é o mesmo, que é Teófilo. Então o escritor é o mesmo, Lucas, o assunto é o mesmo, Cristo, e o leitor é o mesmo, Teófilo. Essa palavra Teófilo, a gente não sabe se esse Teófilo era um nome de alguém, Teófilo da Silva, a gente não sabe se esse era o nome dele, ou se era um pseudônimo que estava sendo usado simplesmente para descrever um certo tipo de pessoa, ou talvez até um código que estava sendo usado entre Lucas e essa outra pessoa. É possível que ele fez, eu acho talvez um pouquinho difícil, alguém ter escrito tamanha obra, todo um livro do Evangelho de Lucas, e todo o livro de Atos dos Apóstolos, tudo isso escreveu para uma pessoa. É possível, mas provavelmente o consenso é que não é uma pessoa, mas sim um grupo de pessoas. Teófilo seria representante de um grupo de pessoas, ou seria um código, né, que usou para tratar de alguém, talvez alguém famoso, notório, conhecido, que não queria ou não podia ser identificado pelo seu nome normal. Mas a gente não sabe disso. Lá no céu a gente pode perguntar isso para Lucas, mas talvez é uma pessoa real, talvez é um pseudônimo, nós não sabemos, mas sabemos o seguinte: a palavra Teófilo significa que ama ou quem ama Deus. De Deus, filo vem de amar, ou amor, ou amizade, ou proximidade. Então Teófilo quer dizer aquele ou aquilo que ama Deus. Aquilo que ama Deus. Então o livro de Atos e o livro de Lucas foi escrito para aqueles que amam a Deus. Tá? Então se você ama a Deus, foi escrito para você. Mas para resumir esse estudo, vamos terminar com o seguinte, vamos resumir com qual foi o propósito do livro de Atos. O propósito central que a gente vê, existem vários, tem muita carne, digamos assim, no livro de Atos, mas o resumo central, a cerne principal que podemos tirar do livro de Atos, nós podemos dizer que foi para que os apóstolos cumprissem a grande comissão. Essa foi o cerne central. Lá em João capítulo 14, versículo 12, fala assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então Cristo, lá em João 14, já estava preparando os apóstolos
bem antes da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu, já estavam dizendo, olha, vocês vêm depois de mim e vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço e até mais. Até mais. No entanto, o que foi que aconteceu depois que Cristo foi crucificado e morto? Pedro falou, eu vou pescar. Pedro chamou os demais apóstolos, eram todos pescadores por profissão, voltaram a pescar. Quando Jesus estava voltando à ascensão, lá em Atos capítulo 1, que a gente encontra isso no primeiro capítulo de Atos, eles estão lá olhando para o céu, Jesus subiu, Jesus acabou de falar para eles, vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus acabou de falar para eles o que eles tinham que fazer. Jesus subiu, Deus teve que mandar um anjo descer para dizer o quê? Ei, vocês não ouviram? O que estão fazendo aqui? Não ouviram o que ele falou? O que estão fazendo aqui? Abram suas Bíblias comigo lá para Atos, para mostrar isso para vocês. Tá? É interessante isso aqui, Atos capítulo 1. E olhe no versículo 5. Versículo 5 não, perdão. Olha o versículo 8, Jesus falando, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus estava subindo e deu essa ordem. E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Então Jesus deu as últimas ordens, falou, vocês vão receber poder, fiquem em Jerusalém, vão ser minhas testemunhas aqui, em todo canto. Tudo bem. Versículo 10. E estando os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Ele falou, por que estás olhando para o céu? Vocês estão fazendo o que aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vão-se embora fazer a obra. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque Atos foi escrito, você pode ver para mostrar o fato de que, apesar de Cristo ter, desde João capítulo 14, está preparando os discípulos, dizendo, vocês vão fazer a minha obra. Lá no versículo, em João 14, 12, fala assim, na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que essas. Por quê? Porque eu vou para meu Pai. Bom, Jesus em Atos 1, 8, estava indo para o Pai. Se Cristo foi para o Pai, Cristo não está mais na terra, então quem é que vai fazer a obra que ele falava? Quem é que vai caminhar os passos que ele caminhava? Quem é que vai abençoar e ajudar as pessoas como ele fazia? Quem vai falar e pregar? Jesus não tem outra boca a não ser as nossas bocas agora. Jesus não está, entenda, Jesus não está na terra. Ele está no céu. Então, se não for nossa boca que vai levar o evangelho e pregar a palavra de Deus, não vai ser a boca de Cristo, que ele não está aqui. Se não for essas mãos ou esses pés que vão para ajudar e amar e servir e apontar o povo para Deus e para Cristo, se não for essas mãos, vão ser de quem? São os nossos. Então, Jesus veio preparando os seus apóstolos para fazer essa obra. Falou, eu estou indo para o meu Pai, as obras que eu faço, eu não vou poder fazer mais, porque eu não vou estar mais aqui, mas vocês as farão, e farão mais e maiores, porque eu vou para o meu Pai. E o ministério precisa continuar, a obra vai continuar. Então, aqui em Atos nós temos, logo no começo, os anjos dando essa bronca, falando, olha, estão fazendo o que olhando para o céu? Ele já não foi embora? Não foi recebido no céu? Agora vão-se embora. Não tem tempo a perder, a urgência. Ah, pastor, mas ele acabou de subir. Para você ver a urgência. Você vê a urgência. Deus mandou 2 anjos falar, o quê? Já não subiu? Estou fazendo o que aqui? Estão olhando o que para o céu? Tem um mundo a ganhar. Tem pessoas indo para o inferno, tem evangelho a pregar, esses aqui indo para o céu. Vamos trabalhar, vamos embora. Tá? Foi mais ou menos isso. Mateus 28, versículo 19. Jesus falando, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mais uma vez, Jesus está aqui, já no final do seu tempo aqui na terra, ele falando, ide pregar o evangelho. Está dando uma ordem. A grande comissão está aqui. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho, toda a criatura. Tem que ir a todo mundo. Não só na Jerusalém, mas aos confins da terra também. Por isso que nossa igreja aqui, a Igreja Batista Metropolitana, nós temos um programa missionário. Você já pensou nisso? Você pode ter uma igreja nos moldes do Novo Testamento,
neotestamentária. Não precisa ter coral para ser uma igreja aos moldes da Bíblia. Não precisa ter escola dominical. Não precisa ter grupos de louvor. Não precisa ter uma sede. Não tem que ter púlpito. Não precisa ter oferta. Não precisa ter todas essas coisas. Agora, uma coisa que toda igreja neotestamentária que se encaixe nos moldes bíblicos, uma coisa tem que ter. Sabe o que é isso? Um programa missionário. Um programa em que nós vamos alcançar não só a nossa Jerusalém, que é Maceió, mas nós vamos alcançar a nossa Judéia, nossa Samaria e os confins da terra. Por isso que hoje nós temos um dos nossos missionários, o pastor Parrish, está lá nas Filipinas, confins da terra. Nós temos a nossa Jerusalém, nós estamos alcançando nossa Jerusalém, que é Maceió. Nós saímos para evangelizar e pregar o evangelho toda terça do sábado, quando o tempo permite. Nós alcançamos nossa Samaria, como? Nós temos missionários aqui em Aracaju, o pastor Guaraci, nós temos nossa Samaria, nós temos aqui o pastor Aguinaldo, lá em São Paulo. Então, toda igreja, para ser uma igreja, tem que estar sustentando e apoiando missões nos confins da terra, a Samaria, na Judéia e em Jerusalém. A gente não pode alcançar a Samaria, nós não podemos alcançar pessoalmente a Judéia, nós não podemos alcançar pessoalmente os confins da terra, porque nós não estamos nos confins da terra, estamos aqui em Maceió. Então, a nossa Jerusalém, que é Maceió, então isso é nossa responsabilidade. Não é a responsabilidade do pastor, ou de 2 ou 3 gatos pingados na igreja, é a responsabilidade de todos os crentes. Agora, os lugares que nós não estamos, Samaria, Jerusalém, confins da terra, então nós apoiamos, enviando, sustentando e orando por missionários. É o nosso papel. E a comissão, a grande comissão, ela deve ser feita não somente pelos apóstolos, mas por todos os crentes. Ela deve ser feita pelo poder do Espírito Santo, que em Lucas, tanto exaltado, e que também é tanto apresentado no livro de Atos. Atos 1:8, Jesus falando, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Note o seguinte, mas recebereis a virtude. Recebereis a virtude. Essa palavra virtude é a tradução da palavra grega dunamis. A palavra dunamis, ela é a palavra que em outros lugares da Bíblia é traduzida como poder. Poder. Essa palavra virtude, ela quer dizer poder. Virtude quer dizer poder. Então fala aqui que vocês recebereis o poder do Espírito Santo. Nós temos que fazer a grande comissão no poder do Espírito Santo. Você tentar fazer a grande comissão, você tentar servir a Deus, você tentar fazer a obra do ministério, você tentar fazer qualquer coisa para Deus, sem ser no poder, sem ser na virtude do Espírito Santo, eu vou dizer para você agora, você e eu, nós vamos fracassar. Pode escrever com assino embaixo. A obra de Deus tem que ser feita no poder de Deus, na virtude de Deus. Então, é isso aqui que Atos está enfatizando. Você lê Atos, você vê constantemente isso. O poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E como eu disse, Atos é um livro importante, é um livro que exalta o Espírito Santo. E o que acontece é que muitas pessoas, elas se confundem com essa natureza transitória de Atos, que estava sendo... Lembrando que em Atos, o que eles não tinham e o que nós temos hoje... É isso daqui, ó. Já parou para pensar que quando o livro de Atos foi escrito, as igrejas que ele trata, Troas e Lídia e tudo mais, essas igrejas, eles não tinham a Bíblia. Já parou para pensar nisso? Eles não tinham a palavra de Deus. Não era chegar lá, hoje a gente entra aqui, todo mundo vê com uma Bíblia embaixo do braço, uma Bíblia no celular, uma Bíblia no tablet, tem Bíblia no computador, tem Bíblia para tudo quanto é canto. Nos 68 anos que são cobertos por Atos, ninguém tinha uma Bíblia. A Bíblia não existia, a Bíblia não havia sido juntada ainda. Havia o Velho Testamento existia, claro, mas o Novo Testamento, os Evangelhos não tinha, as Epístolas não tinha, Apocalipse não tinha nada disso. E é por isso que existe um ministério específico do Espírito Santo para aquela época, quando se fala sobre o dom de ciência, o dom de profecia e o dom de línguas. O dom de ciência, profecia e dom de línguas, eles eram um ministério do Espírito Santo, e era casado juntamente o dom de línguas com o dom de interpretação, para trazer revelação que hoje nós temos aqui. Você lê lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e fala justamente isso. Fala, quando vier aquilo que é perfeito. Inclusive,
irmãos. Vamos para 1 Coríntios. Quero que você veja isso rapidinho, já que estamos aqui. E nós temos alguns minutos aqui que o pastor está meio adiantado. 1 Coríntios, capítulo 13, onde fala sobre o amor. Aí olhe comigo lá no versículo 10, 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então note, aqui está dizendo uma coisa, que quando Paulo escreveu isso, na época do Novo Testamento, quando Paulo escreveu 1 Coríntios, ele estava dentro daquele período de 68 anos, o qual é coberto pelo livro de Atos. Então, o contexto do qual Paulo está escrevendo, ele falou o seguinte, porque em parte conhecemos e em parte profetizando. Que em parte? Por quê? Eles não tinham a palavra de Deus inteiramente. Mas, versículo 10, quando vier o que é perfeito, perfeito quer dizer completo. Então, quando vier o que é perfeito, se referindo à palavra de Deus. Muita gente fala, aqui está falando sobre Cristo. O problema é que o pronome aqui é o pronome, não é o pronome pessoal. Quando vier o que é perfeito, não vier quem é perfeito, falou o que é a palavra de Deus. Com isso em mente, volte um pouquinho e dê uma olhada no versículo 8, que é o mesmo contexto. Versículo 8 fala o quê? O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão o quê? Aniquiladas, havendo línguas, o quê? Cessarão, havendo ciência, o quê? Desaparecerá. Ou seja, Paulo que está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que vai chegar vai chegar uma época em que profecia, línguas e ciência vão ser aniquiladas, cessar e desaparecer. Quando vai ser isso? Quando vier o que é perfeito, a palavra de Deus. Eles não tinham a palavra de Deus. Eles não tinham o Novo Testamento, a palavra de Deus completa como nós temos hoje. Então, Deus usava o dom de profecia, Deus usava o dom de ciência, Deus usava o dom de línguas para trazer as igrejas. Por isso, a gente pode ver lá no livro ainda 1 Coríntios, capítulo 14, por isso que a gente vê o quê? Que há um jeito específico de usar esses dons. Olhe comigo, em 1 Coríntios 14, e versículo 28. Versículo 27. Daqui a pouco eu chego no versículo 1. 1 Coríntios 14, 27, ele especifica como que deve ser feito. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Ou seja, 2 ou 3 no máximo, e que alguém interprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Então, você vê, era bem específico. Não era assim, cada um fala o que quer, quando quer, na hora que quer, todo mundo junto. Não. Era 2, quando muito 3, e que haja intérprete e um de cada vez. Por quê? Para que todo mundo possa ser beneficiado. Mas se outro tiver assentado ou for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Ou seja, isso era dado para quê? Para que as pessoas pudessem aprender. Hoje nós podemos aprender da Bíblia, do Novo Testamento. Eles não tinham isso. Então Deus dava o Novo Testamento, dava as doutrinas, dava o ensino através do dom de profecia, através do dom de línguas que viriam a cessar quando viesse aquilo que é perfeito, que é a palavra de Deus, que já está perfeita hoje, completa, não tem mais o que adicionar ou retirar. Tá? Aí continua, e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então não tem essa de, baixou o meu dom aqui e eu comecei. Não tem essa. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Tá? E ainda continua, no versículo 34, vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Quer dizer que a mulher não pode falar? Não, aqui o contexto é dom de língua. Aqui o contexto é aprendizado, é profecia. O contexto é esse, pode ver. Então, não era para mulheres falarem. Por quê? Do mesmo jeito que não é para ter mulher que prega, mulher pastora, não era para ter mulher que falava em língua, profetizava, porque era o papel de ensino e autoridade na igreja é dado aos homens. Não quer dizer que os homens são melhores que as mulheres, não é isso, mas era uma questão de ordem. Aqui fala, as vossas mulheres estejam caladas. Não quer dizer que você fala, oi irmã, tudo bem? Não quer dizer isso, que a mulher não podia falar nada. O contexto é falar em línguas, é trazer profecia, é trazer ensino, aprendizado. É bem diferente do que a gente vê hoje por aí, né, gente? Que é todo mundo junto, 20 e 30 ao mesmo tempo, ninguém interpreta nada, é homem, mulher, todo mundo é bíblico. Bom, de acordo com 1 Coríntios 14, que a gente acabou de ler, não é. Mas entenda,
era bíblico em Atos, porque era uma época, era um livro que cobria uma época transitória da igreja, quando eles não tinham uma série de coisas, não tinham igrejas maduras, não tinham seminários, não tinham pessoas experientes, e eles não tinham sequer o Novo Testamento. Então, era uma época diferente, e que era ministrado de forma diferente. Tá? Por isso, inclusive, que hoje, naquela época, havia os apóstolos. Você pode ver que Paulo era um apóstolo e Paulo tinha autoridade sobre várias igrejas. Por quê? Porque ele era apóstolo. E aí, pastor, tem apóstolo hoje? Não tem apóstolo hoje. Tem gente que se chama de apóstolo, mas não são falsos apóstolos. Porque existem vários pré-requisitos para ser um apóstolo. Um deles é Jesus Cristo ter aparecido pessoalmente e ter chamado você pessoalmente, cara a cara, olho no olho. Não, foi um sonho. Não, não é sonho. É Jesus aparecer corporalmente, fisicamente, e falar com você audivelmente e chamar você para ser um apóstolo. O último foi Paulo. De lá para cá não tem mais. Tá? Esse pessoal que se chama de apóstolo, na cabeça deles pode ser, mas não biblicamente. Eles têm que ter o dom de cura, por exemplo, tem que ter uma série de coisas. Eles tinham autoridade. Por quê? Porque não tinha liderança madura cristã naquela época. Então Deus convocou os apóstolos para ser essa liderança madura das igrejas. Hoje não. Hoje já está bem mais dizimado, está bem mais consolidado, digamos assim. Existem seminários, existem pessoas com experiência e tal e coisa, e não precisa mais haver essa centralização do poder. Né? E as igrejas, então, podem, como devem ser, autônomas uma das outras, independentes. Porque quando uma coisa que o diabo usa para destruir com facilidade é a falta de autonomia, é a falta de independência. Foi o que houve na Torre de Babel. Nimrod se levantou e uniu o mundo inteiro num sistema anti-Deus, digamos assim. Qual foi a cura? Deus veio e confundiu as línguas, causando o quê? A separação das nações. O diabo adora quando está todo mundo junto. Por quê? Porque é fácil de controlar. Agora, quando está todo mundo espalhado, fica mais difícil. Né? Então, as igrejas precisam ter autonomia. Tá? Tem muita denominação que... inclusive eu não vou mencionar o nome, mas eu fiz um post recente no grupo da igreja, uma certa denominação, a cúpula está se apodrecendo rápido. O que acontece é que o resto vai se apodrecer rapidinho. Porque quando a cúpula de uma denominação libera divórcio, inclusive que já não deve liberar para ninguém, mas quando libera divórcio para os líderes, para os pastores, a coisa já está... Pegaram essa Bíblia aqui e jogaram pela janela faz tempo. Oficialmente, essa certa denominação, conhecida nacionalmente, ela oficializou que pastores oficiais da igreja podem ser divorciados, quando a Bíblia fala explicitamente que não pode, que não devem. Está barrado e proibido. Ah, mas a denominação falou que pode. Ok, então eles fizeram o quê? Pegaram a palavra de Deus e fizeram assim, ó, jogaram fora. Quando a cúpula está assim, o resto vai cair igual dominó, um atrás do outro. Por isso que deve haver autonomia. Sabe quem manda na IBM? Sabe quem manda na IBM? Pensa que sou eu? Não. Quem manda na IBM é a palavra de Deus. Sabe quando a IBM vai liberar divórcio para os seus oficiais? Nunca. Por quê? Porque a palavra de Deus não libera. Ah, mas se a sede? A nossa sede é no céu. Entendeu? Não tem. Eu mando, entre aspas, nessa igreja com autoridade e jurisprudência e parâmetros da palavra de Deus. Eu não apito igreja nenhuma e nenhuma outra igreja apita aqui. Tá? Estive em Belém agora, preguei em 2 igrejas lá, a irmã Manuel estava comigo, eu não apito lá. Tá? Já tivemos pregadores que vieram pregar aqui, convidados de fora, eles não apitam aqui, eles pregam aqui, mas eles não apitam aqui. Quem apita aqui, sabe quem é? É a palavra de Deus. Eu não apito aqui. Quem apita aqui é a palavra de Deus. Está na Bíblia? Tá. Não está, não está. Então pronto. Tá. Essa deve ser a nossa regra. E o livro de Atos, ele então trata de uma época muito... que eles não tinham, eles não podiam... Hoje eu posso falar, quem manda aqui é a Bíblia. Naquela época eles não tinham a Bíblia. Não toda, não completa, não tinha o Testamento. Então eles precisavam de um outro mecanismo, e Deus forneceu esse mecanismo através dos vários dons do Espírito Santo, que nem todos são para hoje. Nós vemos, havendo línguas, profecia e ciência, serão aniquilados, cessarão, desaparecerão. Então, quer dizer que não são para sempre. Agora, o amor é para sempre. Tá? Nem todo dom vai desaparecer. Alguns dons desapareceram, outros não. Por exemplo, o dom de cura desapareceu. Eu não estou dizendo que Deus não cura, Deus cura. Eu tenho plena convicção que eu já fui curado divinamente. Inclusive, foi pelo
através do pastor Júlio. Tá? Quando a gente morava na Espanha, eu literalmente caí do cavalo, não é uma expressão, eu literalmente caí do cavalo, fiquei um mês com o joelho enfaixado, e a gente simplesmente estava fazendo devocional em casa, a gente orou junto, e ele orou e pediu: Deus, cure o joelho do Roberto. Eu nem percebi, mas aquele dia eu pensei: oxe, tá bom, curou, de um instante para o outro curou. O pastor Júlio tem dom de cura? Não, Deus curou. Dom de cura é quando a Bíblia fala a sombra de Pedro curava todo mundo em que a sombra batia. Dom de cura, se tem alguém com dom de cura no mundo hoje, eu quero saber, porque eu vou trazer ele, eu vou pagar a passagem de avião do meu bolso, primeira classe, botar no hotel mais caro de Maceió. Agora é o seguinte, você vem comigo agora, nós vamos visitar todos os hospitais aqui, você vai secar, andar por andar, enfermaria por enfermaria, apartamento por apartamento, não vai ficar um doente. Tem dom de cura? Então cure. O espírito do profeta está sujeito aos profetas. Dom de cura? Então cure. Se dom de ensino, eu ensino. Tenho dom de orar, eu oro. Tenho dom de ministrar, eu escolho quando eu exercito o meu dom. Se eu tenho dom, eu escolho. Eu tenho poder sobre o meu dom. Tem dom de cura? Ah, mas é porque a sua fé... Não tem com sua fé. Pedro curava, não tinha essa de fé não. Quem tem dom de cura, cura. Então vamos para o hospital. Agora, se você não curar, aí você está me devendo a passagem, um hotel e tudo mais. Tá? Pessoal que tem dom de cura, mas tem que ser num culto, tem que ser no seu... Ah, tá. Isso aí, essa conversa é velha, não nada de novo. Essa conversa mais velha que o sol. Tá? Então, tem dons para hoje? Tem. Outros não. Tá? E o livro de Atos explica isso, você tem que entender o contexto em que ele acontece. Amém?